Galera, saiu o primeiro episódio de Cavaleiro da Lua, já tinha feito com vocês um review, né? Mas dessa vez é um review com spoiler, vou fazer uma análise com vocês, tá? E tá bom demais, né? Como eu falei, tá bom demais. Tem muito mistério rolando, então se você quiser entender toda essa confusão de personalidades, quem são esses deuses, quem são os vilões da série, o que aconteceu também com o peixinho do Steven, se você também quiser saber se a Marvel vai censurar a série toda e cortar todo o sangue, né, desses episódios que vão chegar, só vem comigo que tem muita coisa pra eu explicar pra vocês, tem muita coisa pra gente conversar sobre essa série. Vamos lá, que essa análise dessa maneira, vamos lá. Galera, volta e meia no dia eu ficava entediado, de verdade, né? Aquelas pausas que eu não tinha nada pra fazer, mas agora eu não fico mais. Se você também fica no tédio aí, se liga nesse meu segredo. Agora eu cuido do Rufus. Não é meu bicho de estimação não, tá? Rufus é um personagem do Hero Wars. O que é o Hero Wars, Peter? O Hero Wars é um RPG de ação e fantasia com uma resolução irada e mais de 130 missões. Já no primeiro dia, você ganha centenas de milhares de moedas, sobe de nível, desbloqueia novos heróis para montar sua equipe casca grossa. E além do Rufus, né, que sai detonando todo mundo com o escudo dele, eu já desbloqueei outros 15 personagens. Olha que maneiro. Tem o Galahad, a King Maul e o dragão dela, a Mojo e o totem de fúria dele. Tem a Ginger também com a tempestade de chumbo e por aí vai. Cada um dos heróis tem um conjunto de skins tipo, muito iradas. É só você ir cumprindo as missões pra ganhar as recompensas, como equipamentos, moedas, as pedras de alma. São 6 modos de jogo, e quanto mais é XP, mais você turbina suas habilidades. E eu trouxe uma oferta das boas aqui pra você, presta atenção. São 5 heróis sensacionais, e você ainda leva 600 esmeraldas e 30 mil moedas de ouro dentro do game. Então se liga, galera, o Hero Wars já está disponível para celular e navegadores da web. O link tá aqui na descrição, baixa agora e vem jogar contra mim. Eu te desafio, duvido você me levar nessa. Ei, Nessa, Peter aqui, não será improvisado. Eu tô longe de casa, mas em breve tô voltando pro meu estúdio, galera. Cavaleiro da Lua já é um sucesso gigantesco, só pra vocês terem noção, a série acabou de estrear. No Rotten Tomatoes, a avaliação pública tá em 92%. A crítica tá com 83%, então é sucesso total. E realmente a série começou muito bem. O jeito que o episódio cria toda uma narrativa a partir da visão do Steven Grant é muito bom. É como se ele fosse um cara normal do dia a dia, sem nada de especial, mas com problemas de sonambulismo. Ele não entende ainda quem ele é na verdade, né? Que ele tem, na verdade, um transtorno dissociativo de identidade. Ou seja, ele é igual o cara lá do Fragmentado, tem múltiplas personalidades. Nos quadrinhos, a principal personalidade dele é o Mark Spector, né? As outras eram como se fossem, tipo, disfarces, sabe? O Steven Grant era a personalidade dele milionário, um cineasta milionário. O Jake Locke ele era um taxista, só pra vocês terem noção, isso nos quadrinhos. Ele às vezes mudava a personalidade dele conforme a fantasia também, né? Virava outro ser fantasiado de Cavaleiro da Lua. Ou o Senhor da Lua quando ele usava terno branco. Ele já achou, inclusive, que ele era o Wolverine, o Capitão América e até o Homem-Aranha. Como se ele realmente tivesse essas 3 personalidades dentro dele também. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Nos quadrinhos, as coisas são bem mais bagunçadas, porque lá, o Deus da Lua, o Khonshu, bagunça a cabeça dele toda. Já na série, as coisas parecem diferentes. Ficou subentendido, pelo menos pra gente, né, que só tem 2 personalidades. O Steven Grant, que é esse cara normal, meio lerdão, né, tá meio perdido. E o Mark Spector, que é a personalidade dele, pô, mercenário casca grossa, bom de briga pra caramba, igual nos quadrinhos. Esse é fera. Só que na série, isso tá com cara de ser um transtorno psicológico mesmo, sabe? Do Steven e do Mark, desses dois. O Khonshu só escolheu ele como avatar e fala coisas pra ele. Não mexe com a cabeça dele toda igual nas HQs. Mas o problema aqui é que na série o Mark é útil pro Khonshu porque ele é casca grossa. Parece já ter contato com o Khonshu há mais tempo. Ele sabe como usar os poderes e tudo mais. Já o Steven é completamente inútil pro Khonshu, né? Tipo, ele fica... Enfim, o Steven ele não precisa. Todas essas mudanças dos quadrinhos têm um motivo bem óbvio. O Steven assume aquela posição de personagem que é normal, né, igual a gente, e que não sabe nada igual a gente também. Justamente pra quê? Pra gente acompanhar a visão do Steven, desvendar os mistérios, tentar entender o que tá acontecendo. É pra gerar todo aquele suspense da história. E isso ficou bom pra caramba. Eu elogiei na minha análise sem spoiler, né? Outro ponto é que a Marvel tá querendo desvencilhar a imagem do Cavaleiro da Lua do Batman, galera. Então tiraram o lance do Steven Grant ser, por exemplo, um milionário com uma caverna tecnológica, como é nos quadrinhos. Tiraram todo o lance do vigilantismo. Focaram só na parte mais mística do Cavaleiro da Lua. Ou seja, realmente tá na cara que é pra... Não quer ser parecido com o Batman, né? Lógico. E deu certo, vamos falar, né? O Cavaleiro da Lua tá bem original. Bem diferente de tudo que a gente teve até agora com super-heróis inteiros. Tudo muito bem feito, muito bem dirigido, bem atuado. Pô, o Oscar Isaac tá alucinante nesse papel. Ainda acho que a trilha sonora e o clima das coisas podia ser um pouquinho mais pesado pela gravidade das situações.
Mas no geral eu curti. Só tô curioso mesmo, porque assim, a Disney andou agora recentemente cortando algumas cenas, editando algumas cenas de Falcão e Soldado Invernal pra tirar sangue e violência. Sim, fizeram isso. Então, por exemplo, tem uma cena lá, então no original tá um cara lá morto com os olhos abertos, né, sangue no corpo. E no corte agora que a Disney fez, ficou o cara com ele fechado. Então, quer dizer, um cara tá morto, o outro cara tá dormindo. Pô, galera, a gente tem que pensar o seguinte. Cavaleiro da Lua é um personagem violento. Não pode pegar leve com o Cavaleiro da Lua. Quer fazer isso com WandaVision, com, sei lá, Falcão e Soldado Invernal, Loki, beleza, mas não dá. Justiceiro, Deadpool, o Cavaleiro da Lua, não fica legal isso. Tô com medo. Espero que não façam isso, né? E assim, até agora, nesse primeiro episódio, tá acontecendo muito essa coisa do Steven Grant só acordar depois do Mark ter feito o trabalho sujo. Não, o idiota voltou. O Mark tá matando os caras mesmo, né? Lógico, faz sentido. Só que não mostra o Mark matando os caras. Então eu espero que nos próximos episódios, a gente veja mais do Mark em ação. A gente precisa ver isso. E não só cena cortada pra depois que a ação aconteceu. Porra, a gente quer ver o Mark também, né? Essa sacada foi boa, foi genial para um primeiro episódio. Que a gente, inclusive, tá descobrindo as coisas junto com o Steven. Só que agora, mais pra frente, vai ficar irritante se sempre cortarem a ação. Pô, uma série de ação não ficar cortando. Mas tô com expectativa boa, porque até agora a série tá entregando muito tudo que prometeu. Mas entre os mistérios que você disse que ia responder. Então, galera, vamos lá. Diferente da maioria das séries da Marvel, dessa vez não tem tanto como a gente pegar referências nos quadrinhos pros personagens da série. Por quê? Porque eles foram alterados completamente. O vilão, o Arthur Harrow, por exemplo, nos quadrinhos, galera, ele é um cientista louco. Já na série, ele é um líder de um culto. Tem uma seita lá pra cultuar a deusa Amite, deus egípcio Amite, que na mitologia representa a justiça. Ela quem julga os bons e os maus. Nas HQs acontece muito no Cavaleiro da Lua por ser o avatar do Khonshu lutar contra o avatar de outros deuses. Tem que lidar com cultistas de outros deuses, de umas doideiras místicas aí. Só que nunca rolou nada com essa deusa Amite. Então as coisas estão indo pra um caminho mais imprevisível com essa deusa e com esse vilão, porque tá tudo diferente. Inclusive eu tenho que falar que o Ethan Hawke tá bem demais nesse papel. Porra, o maluco tá roubando a cena, falei pra vocês. Ele me convenceu dele ser um líder de um culto de verdade. Não ficou caricato igual eu tava com medo de ficar. Vocês concordam comigo? Pô, tá bom pra caraca, né? Mas voltando ao que eu tava falando aqui de estarem botando coisas que não tem a referência nos quadrinhos, tá? Aquela Layla que aparece lá ligando pro celular do Mark não existe. Não tem nenhuma Layla importante nas histórias do Cavaleiro da Lua, das HQs. Agora, uma das ligações daquele celular era do Duchamp. Esse sim é super importante nas histórias do Cavaleiro da Lua. Ele é como se fosse exatamente o Alfred do Mark. O Alfred do Mark. Sabe? É o cara que fica lá no PC e que pilota o helicóptero do Cavaleiro da Lua, pra vocês terem noção. É o mordomo do Mark. Nas histórias clássicas, o Duchamp ele era o principal aliado do Cavaleiro da Lua. Ficava carregando ele pra cima e pra baixo na cidade com o Mark pendurado na escada de um helicóptero. O tempo todo. Deixava o Mark nos points lá, através da escada de helicóptero. De resto, não tem tanta referência direta. É mais o roteiro da série criando a própria mitologia egípcia ali, sabe? As próprias regras, relíquias, tá tudo sendo criado na série. O escaravelho que o Steven pegou, por exemplo, não tem como saber ainda o que ele vai ser, né? Só por esse primeiro episódio não dá pra saber, ou pelos quadrinhos, não dá. Então a gente ainda vai precisar de outros episódios pra teorizar melhor. Só que assim, tem umas coisas que o pessoal tem me perguntado, então eu vou tentar responder. Primeiro estavam perguntando o que aconteceu com o peixe do Steven. Me perguntaram isso. Quem que é isso? Me perguntam do peixe também. E na minha cabeça, eu só imagino que ele morreu ou alguma coisa assim, e o Mark, que era a personalidade que tava no comando, comprou outro peixe. E o Steven, quando assumiu o corpo, estranhou, mas a própria mulher da loja falou que ele tinha passado lá ontem. Então, com certeza, o Mark que trocou o peixe. Tá aí a explicação, é o que eu penso, faz sentido, né? Tá bom, galera, pelo menos o Mark não fritou o peixe. Outra pergunta que estavam fazendo era por que o negócio da balança não funcionou no Steven. Galera, só vocês lembrarem quando o Arthur Nero, o vilão, fez isso com o cara e aquela velha lá na Alemanha, né? O cara era bom, ficou vivo. Enquanto a velha teve a vida sugada. Ela foi julgada como má pela deusa crocodilo. No caso do Steven, ele não foi pra nenhum lado da balança. Porque ele é o caos. O Steven é bom, é uma boa pessoa, inocente. Enquanto o Mark é mau. É mau no sentido de não ser inocente, de matar, etc. Ele é um mercenário, né? Galera, de novo, vou repetir o que eu falei no meu review. A série tá boa pra caramba. Pra mim, talvez, né, me corrigem vocês. Eu acho que foi o melhor começo de série, de série Marvel na Disney, ok? Que a gente tem aí, né? WandaVision, que a própria WandaVision eu não tinha curtido no início. Ficou bom no final depois, né? Mas Loki eu gostei também. Falcão e Soldado Invernal eu gostei também. Mas esse início de série, pra mim, acho que foi o melhor. Ele tá despertando muita coisa interessante, muita coisa diferente. O que vocês acharam? Já vai comentando aqui embaixo. Não esquece o meu desafio pra você lá no Hero Wars. Bora jogar. O link tá aqui na descrição. Quero ver, hein? Porra.
inscreve no canal, galera. Pô, se inscreve no canal que vai ser bom pra caramba. Tô até pegando uma corzinha pra vocês, não fiquei? Tô ficando mais moreninho, né? Obrigado de coração, galera. Tô esperando vocês no próximo vídeo com mais informação. Tudo que eu trouxer pra vocês vai ser com base nos quadrinhos. Obrigado de coração e tamo junto no próximo vídeo. Valeu! Fui!